Você não precisa colocar em prática tudo que aprende nos livros. Então você entrou. Vai falar que o papai tá gravando. Amor, achei que era você empurrando a porta. Tô gravando. Bebê? Você não precisa colocar em prática tudo que aprende nos livros e hoje eu vou te dar 3 motivos que provam isso. Durante boa parte da minha vida, eu fui o cara que tentou catalogar tudo, colocar tudo que aprendi nos livros em prática e, logicamente, não conseguia colocar nada em prática. Então, assim, sempre que eu ia ler um livro técnico, alguma coisa, eu anotava tudo, eu colocava tudo em documentos, no Notion, adicionava tudo, todas as notas, tudo organizadinho e falava, não, vou implementar isso aqui e tudo mais. Até o próprio Joel J, um cara que velhaco da internet, sempre fala que, pô, quando eu leio um livro, vou numa palestra, alguma coisa, eu tenho que sair com ações práticas ali. E tudo bem, é importante você colocar em prática o que você aprende, mas não tudo. Você não tem o dever de colocar em prática tudo que aprende nos livros e eu vou te contar o porquê. O primeiro motivo é que o livro que você está lendo hoje, talvez ele tenha o conselho certo na hora errada. Digamos que você vai ler um livro sobre produtividade, um livro sobre foco, um livro sobre parar de mexer um pouco em rede social, sei lá, alguma coisa desse tipo. E você é um cara que trabalha fora e precisa ficar sendo interrompido, você não consegue focar e tudo mais. Talvez aquele exemplo de foco não sirva para você, talvez o livro que fale sobre você ter uma rotina matinal não sirva para você, porque você tem que sair muito cedo de casa para ir trabalhar. Então talvez o conselho seja muito valioso para você, porém ele esteja vindo na hora errada, no momento errado da sua vida. E aí o que você vai fazer com isso? Você descarta, você joga fora? Não, eu já volto para falar sobre isso. Mas é importante você entender qual que é o seu momento, que talvez você não consiga fazer uma virada na sua vida de uma revolução de uma hora para outra para poder encaixar o que você aprendeu naquele livro. Mas ele continua sendo um conteúdo valioso para depois. Então, o conselho certo na hora errada também é ruim. O segundo ponto que muita gente não entende sobre livros, sobre aprendizado, é o poder dos juros compostos. E por que eu tô falando de juros aqui? Quem entende um pouco de economia e tudo mais, um pouco de cálculo, sabe como funcionam os juros compostos. O juros simples é basicamente, eu tenho 100 reais, vou usar números redondos aqui para facilitar. Eu tenho 100 reais e esses 100 reais vão render 10% ao longo de um ano. Então, quando acabar um ano, eu tenho 110 reais. O juros simples, ele vai sempre estar acima dos 100 reais. Então, depois de um ano eu tenho 110, depois de 2 anos eu tenho 120, porque 100, 10%, 110, 120, por quê? 2 anos, pegou 10 de cada ano. Os juros compostos é o contrário, ele é sobre o montante que você tem atualmente. Então, digamos que no primeiro ano você tem 100, aí você vai ter 110, porque é sobre aquele 100, os 10%. Só que no outro ano, você não vai ganhar 10 reais, você vai ganhar 11, porque é sobre os 10 mais os 100 mais os 10 que você ganhou. Então, os juros compostos, ele vai pilha sobre pilha. E ele é muito poderoso por causa disso. Porque ao invés de ter 120 no segundo ano, você vai ter 121. E no terceiro ano, você não vai ganhar 11, você vai ganhar 12 e 10. Então, no terceiro ano, enquanto um você tem 130, no outro você tem 133 e 10. E isso, com o passar do tempo, vai ficando cada vez maior, uma bola de neve. Por que eu falei sobre os juros compostos? Tem uma aula de economia chata pra caralho. Porque o aprendizado também funciona como juros compostos. Acumular conhecimento é importante. Então, eu leio um livro de produtividade. Esse é o livro final de produtividade na minha vida? Não, eu posso ler outro, eu posso combinar as estratégias dele, eu posso ler um livro sobre foco e outro sobre produtividade, um sobre disciplina, e eles vão adicionando e eles vão fazendo o poder dos juros compostos. Se eu só tenho uma peça do quebra-cabeça, que é um livro, a chance disso daqui mudar minha vida é muito pequena. Só que se eu tenho várias peças do quebra-cabeça, eu consigo começar a formar a imagem que vai me ajudar a mudar a minha vida. Por isso que ler é importante mesmo que você não vá conseguir implementar aquilo que você aprendeu. Isso não serve só para livro técnico. Se você lê bastante ficção, você fica melhor em ler, você fica melhor em se concentrar, você escreve melhor, você aprende mais palavras, e isso vai cada vez mais ficando um em cima do outro, e daqui a pouco você tem muito conhecimento para aplicar e usar como a sua caixa de ferramentas, que para mim é o terceiro ponto. Eu comecei a fazer isso tanto com cursos,
quanto com livros. Para mim, eles precisam ser uma caixa de ferramentas que eu vou usar quando eu preciso. Então, se eu li um livro de produtividade naquele momento, lá não servia, mas agora eu cheguei num momento de vida em que isso vai servir para mim, o que que eu faço? Eu volto naquele livro, eu tenho ele anotado, eu pego ele da minha estante, eu pego exatamente aquele ponto que eu anotei. E hoje, sabendo que eu estou no momento certo e o conselho certo casa com o momento certo, agora eu vou implementar. E por que que eu não vou ler só quando eu preciso resolver aquele problema? Por que que eu preciso acumular conhecimento? Porque você vai lá no seu HD e busca aquela solução que você já aprendeu, mas talvez naquele momento você não soubesse como utilizá-la. Você não tinha um problema, talvez, ou você não tinha como solucionar aquele problema naquele momento. Então, eu anotei que os livros, os cursos, o que você aprende na vida, ela é uma caixa de ferramentas. Uma caixa de ferramentas para você aplicar no momento que você precisar. No momento que aquilo vier a calhar. Ter a ferramenta dentro da caixa de ferramenta e não precisar é melhor do que precisar e não ter. Isso serve para qualquer coisa. Eu preciso parafusar uma coisa. É melhor eu ter uma chave que eu comprei há 6 meses e eu nunca usei para parafusar do que eu precisar parafusar e não ter a chave porque eu não comprei. Adquira conhecimento com o poder dos juros compostos, porque pode ser que ele não esteja certo no momento agora, mas na hora que você precisar, você vai ter aquele conhecimento dentro da sua caixa de ferramentas. Se esse vídeo fez sentido para você, manda para alguém que pode ajudar. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, faz tudo que a galera manda. E você tá vendo esse caderno aqui, onde eu anotei o roteiro desse vídeo. Eu fiz um vídeo aqui falando exclusivamente sobre como eu uso esses cadernos para me ajudar a produzir conteúdo, a me ajudar a tirar as ideias que estão atormentando a minha cabeça. Clica nesse vídeo que tá aparecendo aqui e vai lá assistir. E no primeiro link aqui da descrição tem o link da minha newsletter para você receber alguns conteúdos nada criativos. Um abraço e até a próxima.